Olá, meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, sejam muito bem-vindos aqui às Indústrias Jarfel Saara. Feliz ano de 2024 a todos, estamos aqui no mês de janeiro, tá? E para inaugurar o ano nós vamos gravar sobre blocos de concreto. Quando o lucro acontece? Se eu fabricar um bloco de concreto, dá lucro? Compensa fabricar? No ano de 2024, compensa montar uma indústria de bloco? E o que eu vou fazer para vocês nada mais é do que planilhar isso para que você tenha uma noção de como funciona uma fábrica de bloco. Agora, veja bem uma coisa que é bem prático. Existem diversos portes de fábrica de bloco, tá? Existe a fábrica pequenininha para 1.000 blocos por dia, a fábrica intermediária para 2.000 blocos por dia, uma fábrica já entrando no porte médio, tá, de 3.000 blocos por dia, e o que eu chamaria que é uma fábrica grande de 4.000 blocos por dia ou até mais ainda, tá? Mas a gente vai começar esse primeiro programa do ano, porque vai ser uma série, você vai poder acompanhar semanalmente, tá? Todos os domingos vai sair essa série falando sobre, vamos falar, uma produção. Ou que seja 1.000, ou que seja 2.000, 3.000, 4.000, no bloco de 14, que é o bloco mais usado no planeta. O que é um bloco de 14? Veja bem, ele tem aqui 14 de largura, ele tem 39 de comprimento e ele tem 19 de altura. E geralmente o bloco mais usado é esse daqui, olha bem, ó, minha mão passando por dentro, o bloco vazado. Um bloco que não usa fundo é o bloco moderno, porque dentro desses buracos do bloco você coloca um vergalhão de ferro, você pode fundir uma coluna, você pode passar um cano d'água, você pode passar um conduíte sem precisar, olha bem, sem precisar cortar a parede. Então isso é um bloco moderno, é um bloco atualizado. É lógico que você, como fabricante, também pode fabricar o bloco convencional, com 3 furos ao invés de 2, tendo fundo, tá? Só que aí o que acontece? Quando você coloca uma divisória dessa daqui a mais aqui dentro para formar 3 furos, já aumenta o consumo do material. Quando você coloca no bloco aqui um fundo que lacra o bloco, também já aumenta o consumo do material, consequentemente aumenta o peso do bloco e aumenta o custo. E aí, vamos falar, um bloco com fundo, ele não apresenta grandes vantagens no ano de 2024. Mas hoje nós vamos começar especialmente falando de uma produção de apenas 1.000 blocos por dia. Não vou falar em máquinas, tá? Porque no decorrer dessa explanação, nós vamos colocar alguns pequenos vídeos de algumas máquinas que nós temos, não dizendo que é ela a máquina que vai produzir 1.000 blocos por dia, porque pode ser uma máquina maior que produz 2, 3, 4.000 blocos por dia, mas para você ter uma noção do que é uma máquina de bloco, tá? Até o final desse vídeo, você vai saber qual é o lucro, ou seja, quando e quanto é o lucro de uma fábrica de bloco de 1.000 blocos por dia, ou seja, quando o lucro acontece. Vem comigo e vamos lá. Bom, vamos lá, meu amigo, então vamos falar o seguinte, nós vamos estar falando desse bloco que é chamado bloco vedação. O que é um bloco vedação? É um bloco que a parede dele aqui, em média, é de 20 milímetros. Já esse bloco que está aqui, ele é chamado bloco estrutural. A parede dele tem 25 milímetros e olha bem que ele tem um reforço aqui no meio. Não é desse bloco que nós vamos estar falando, eu vou pôr ele aqui do lado, olha, não vou mais tocar no assunto dele. Vamos trabalhar em cima desse bloquinho aqui, que é o bloco mais usado. Então, vamos lá. Como que é fabricado um bloco de concreto? Você vai na pedreira, você entra em contato com a pedreira, lógico, antes de entrar em contato com a pedreira, já que você comprou uma máquina aqui da Jarfel Saara, você vai receber todo um treinamento para aprender a conhecer o material que você vai usar na fabricação do bloco, que é o pedrisco, que é o pó de pedra
e que muitas vezes também usa um material alternativo chamado areia e com um catalisador para dar força chamado cimento. Agora, veja bem, não é qualquer pedrisco, não é qualquer pó de pedra e não é qualquer areia que você pode usar para fabricar bloco. Tem uma granulometria ideal que nós ensinamos aqui para você, tá? Mas existe um material que você compra na pedreira com o nome de misto. O que é um misto? O misto é uma pré-mistura feita na pedreira de pedrisco com pó de pedra e eles já te entregam preparado para que você fabrique um bloco de concreto, tá bom? Então vamos ao quadro e vamos começar a falar de números, que é o que interessa, porque a pergunta é: quanto o lucro acontece? Então vamos falar se o lucro acontece realmente ou não, tá? Ciente que nós vamos falar, e olha bem, 1000 blocos dia. Ninguém está discutindo o modelo da máquina. Na Jarfel Saara, cá entre nós, tem diversas máquinas que dá para tirar essa produção. Tem diversas máquinas. E tem máquina que inclusive chega a produzir até um pouco menos de 1000 blocos. Então quando você for comprar a sua máquina, entre em contato com um consultor técnico nosso, tá? E veja com ele qual máquina é recomendado para que você possa ter a produção ideal, tá? Porque muitas vezes você pode se contentar em produzir apenas 500 blocos por dia. Vamos dar um exemplo, vai levar lá para um sítio, para uma fazenda, para uma chácara, é uma pequena construtora, é uma casa de materiais de construção de médio porte, que quer fabricar o bloco só para uso próprio, ele não quer uma máquina grande, ele quer uma máquina de porte pequeno, tá? Então, quer dizer, existe aí máquinas de porte pequeno, tanto da fabricação da Jarfel Saara, como também aí da concorrência que está no mercado, tá bom? A única diferença que existe é que a gente te dá uma consultoria na escolha da máquina, porque afinal de contas, nós estamos falando de uma empresa chamada Jarfel Saara, que está completando agora em março de 2024, exatos 52 anos no mercado. Gente, pensa nisso, mais de meio século fabricando máquinas, tá? Dando suporte e assessoria. E uma empresa para durar meio século não é qualquer empresa não, tem que ser uma empresa muito bem constituída, muito bem conceituada, tá? E uma empresa que aprendeu a respeitar você como consumidor final e cliente parceiro, tá bom? Pera aí, meu amigo, eu vou interromper aqui rapidinho o seu vídeo para te apresentar a máquina de blocos LX3000 comercial, que é a máquina ideal para você que quer começar a fabricar artefatos de concreto. Pela sua simplicidade de operação, você pode ver aí que o manuseio dela é tranquilo. Você abastece a forma, realiza a compactação, que é gravitacional, e depois extrai o bloco com uma alavanca. E ela ainda possui 2 vibradores em sua mesa para dar aquela resistência e acabamento impecáveis nos seus blocos. Com 3 operadores, a produção dessa máquina aqui, meu amigo, é fora de série. E para melhorar ainda mais para você, comprando a máquina com a Jarfel Saara, você ainda garante as nossas promoções por tempo indeterminado. Na compra de qualquer máquina de bloco, você leva 2 formas inclusas à sua escolha. E na compra de demais formas, você tem 33% de desconto. Então vem com a Jarfel Saara para garantir um equipamento de qualidade e consultoria especializada. Então vamos lá. 1000 blocos dia. Quanto é que você vai usar? Bloco de 140 por 190 de altura por 390 de comprimento, parede 20 milímetros. Olha bem, não vamos esquecer, parede é essa espessura que está aqui, porque se ela tiver uma parede de 22, já aumentou em 10% o consumo, e 10% o peso, e 10% muitas vezes a menos de produção, porque uma betoneirada vai fazer 10% a menos de bloco. Deu para entender? Bom, então vamos lá. Para 1000 blocos,
você vai gastar 6,5 metros cúbicos de material. E o que é esse material? É aquilo que eu falei agora há pouco. É o pedrisco, é o pó de pedra, é um pouquinho de areia misturado no meio para dar aquele acabamento final, aquele fechamento de poro, tá? E esse material, uma coisa que é interessante eu frisar é o seguinte, ele tem vamos falar assim, uma diferença muito grande de preço no mercado, de acordo com a região, porque leva-se em consideração ter mais ou menos pedreira. E muitas vezes tem poucas pedreiras na região, mas também eles têm poucas vendas e eles acabam tendo preço mais competitivo, mais favorável. A média que eu tenho percebido entrando em contato com um cliente do Brasil inteiro é algo em torno de R$120 por metro cúbico, tá? E aí vem a pergunta, gente, quanto é que vai custar fabricar esse bloco, tá? Alguma coisa beirando R$780. Vamos ver se é isso mesmo? E é isso mesmo, com a calculadora, 6,5 metros a R$120 dá R$780 de pedrisco, pó de pedra e areia, tá? Mas isto é um preço sugestivo. Você tem que verificar aí na sua região quanto custa, se custa 80, se custa 150, se custa 170 e adequar a sua tabelinha na hora, seguindo o que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Agora, o que mais que é usado para poder fabricar o bloco? O catalisador, aquele material que vai dar resistência, que é o quê? O cimento. Que é igual a 14 sacos, custando, em média, R$30 por saco. E aí, vamos à calculadora, não vamos brincar com a coisa não, tá? 14 sacos vezes R$30, nós estamos falando em R$420. Bom, veja bem o que nós estamos falando. Matéria-prima. Quer dizer que então nós temos um custo de material, olha, custo matéria-prima 8.200 Agora, vamos ser bem práticos. Quanto é que é vendido o milheiro do bloco no mercado brasileiro? Meu amigo, aí é complicado te falar o valor. Por quê? Porque nós temos locais que o bloco é vendido a R$ 2,50. Nós temos locais que ele é vendido a 3. Nós temos um exemplo que eu estava conversando essa semana com um cliente meu lá em Brasília, que está, olha, escuta bem, R$ 4,50, tá? Eu estava conversando com um cliente aqui do interior de São Paulo, que segundo ele, na região dele, chega a R$ 6 o milheiro, R$6.000 o milheiro. Gente, é um absurdo esse preço. Como é que uma região pode custar R$ 2,50 e outra chegar a R$6.000? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter como parâmetro um valor de venda, olha bem, venda R$3.000. Mas veja bem, se fosse em Salvador, era R$ 4,50, R$4.500. Aí você vai adequar o preço de Salvador. Lógico, pode ser que em Salvador
o preço do material não seja 120, seja 140, seja 160. Pode ser que o cimento não esteja 30, esteja 35, esteja 40, e aí você vem adequando os valores aqui dentro da tabela, tá? Mas dá para começar a trabalhar. Sabemos que nós temos um custo de R$ 1.200 de matéria-prima e um valor de venda de R$ 3.000 e o lucro não é R$ 1.800. Por quê? Porque para você fabricar esse bloco, você depende de uma coisa muito importante, que são as despesas fixas. O que é uma despesa fixa? É o aluguel da onde você vai estar instalado. É ainda uma outra coisa muito importante, que é a mão de obra. Você vai ter que contratar colaboradores para poder fabricar o bloco. E esses colaboradores têm um custo. Aí você fala, mas veja bem, vou fabricar eu, vou fabricar meu filho, vou fabricar meu primo. Você tem custo do mesmo jeito. Então vamos trabalhar um pouquinho nesses custos aqui, tá? Então hoje uma fabriquinha de 1.000 blocos por dia, ó, 1.000 blocos dia. Ela trabalha com terreno mais ou menos 300 metros quadrados, que tem um aluguel algo beirando R$ 2.000 por mês. O que mais que você vai ter de despesa forçada, independente de fabricar ou não, de vender ou não? Você tem uma despesa chamada de luz, por volta de mais ou menos R$ 700 por mês. O que mais que você vai ter? Um contador. Porque se você tem uma empresa, e uma empresa ela tem que estar legalizada, você vai ter um CNPJ, tá? E aí você vai ter um contador para fazer a escrituração fiscal, que também não é de graça. Então você vai ter aqui um contador. Que vai te cobrar por volta de R$ 1.300 por mês. O que mais que nós temos na sua fábrica? Tá? Nós temos a mão de obra, olha bem, mão de obra de 3 colaboradores. Custando, em média, olha bem o que eu vou dizer para vocês, média de R$ 150 cada um por dia. E aí o que acontece? Você fala, mas poxa vida, mas 150 é muito dinheiro, porque passa de 3.000 por mês. Sim, você não vai pagar os 3.000 diretamente, mas indiretamente você vai pagar. Por quê? Porque mesmo que você pague para ele um pouco mais do salário mínimo, vamos falar em R$ 1.800 por mês, mas depois você tem um 13º, depois você tem uma férias, depois você tem um fundo de garantia, depois você tem o INSS, tá? E aí acaba chegando os 3.000 por mês, dividido por 20 dias trabalhado por mês, vai dar 150 por dia, custando 150 cada. Então nós estamos falando aqui de um custo dia de 450 vezes 20 dias, nós estamos falando em R$ 9.000 mensal. Ó, meu amigo, deixa eu só interromper o seu vídeo rapidinho para mim te dar um recado muito especial. Deixa eu te apresentar a LX3000 Industrial, uma máquina ideal para você que está buscando iniciar no ramo
da fabricação de blocos de concreto. Ela possui um potente sistema de compactação pneumático e aqui em sua base você vai encontrar vibradores que vão permitir que a entrada do material seja rápida, eficiente e o seu artefato saia com uma qualidade e acabamento incomparável, meu amigo. Tá esperando o quê, meu amigo? Vem logo para Jefel Saara. São mais de 51 anos fazendo o que a gente ama. Então vamos lá. Mão de obra de 3 colaboradores, custando 150 cada. Dia dá 450, vezes 20 dias dá 9 mil. Então, vamos lá. Choveu, fez sol, não importa. Você paga 9 mil por mês. Então, aqui nós temos mais um custo de 9 mil reais. Bom, aqui nós vamos chegar agora o custo mensal. E no custo mensal nós temos aqui o seguinte: 2 com 700, são 2.700, mais 1.300 são 4 mil, com mais 9 mil nós estamos falando em 13 mil reais. Bom, se o mês custa para você 13 mil reais, dividido por 20 dias, então nós temos um custo dia de 650 reais. Agora sim, eu vou pegar esses 650 e vou jogar aqui, ó, tá? Despesa fixa. R$650. Custo total R$1.850. Só que veja bem uma coisa, gente, que é interessante. Custou 1.850, matéria-prima, despesa fixa, água, aluguel, contador, energia elétrica. E a gente vai dar uma arredondada, olha, arredondada, tá? Para R$2.000. Aí a pessoa fala, mas escuta, Francisco, por que é que você arredondou para 2.000? Porque nós não podemos esquecer que todo maquinário que você comprar, não importa quem é o fabricante, ele precisa ter uma manutenção preventiva. Ele gasta parafuso, ele gasta graxa, ele gasta óleo para manutenção preventiva. A forma da máquina se desgasta. Então você separa por milheiro R$150, que é um valor alto pra caramba, mas é por aí mesmo, porque vai dar por mês R$3.000 de caixa reservado para uma eventualidade. Não gasta isso, mas eu estou colocando para que você tenha uma folga de trabalho, tá? Então veja bem, quando você vende ele por 3.000, você tem de lucro R$1.000. Vezes 20 dias, nós estamos falando de lucro mês de R$20.000. Gente, R$20.000 por mês com uma pequena fabriquinha, líquido na sua mão, é ou não é um excelente lucro?
Deu para pegar a ideia? Deu para você entender que fabricar bloco de concreto dá dinheiro? E cá entre nós, hein? Fabricar 1000 blocos por dia, vender 1000 blocos por dia é coisa muito simples de ser feita. Para isto, quando você vier aqui para um treinamento, nós vamos te dar algumas dicas, inclusive da parte comercial, de como você pode facilitar a venda do bloco e ter uma venda mais garantida. Por isso é que você trabalha com a Jarfel Saara. Bom, vamos a um comercialzinho e depois nós voltamos. Conheça a máquina de blocos e artefatos de concreto Ágil Pneumática 3.2, com sua compactação pneumática de 1 tonelada de pressão, auxiliadas de potentes vibradores em sua forma para dar aquela agregada maravilhosa e seu artefato sai com resistência e acabamento impecáveis. Ela ainda conta com um injetor automático de tábuas para facilitar ainda mais a sua fabricação e um painel de comando bem na sua lateral onde seu operador pode operar a máquina tranquilamente, tendo toda a visão do procedimento. Cara, essa máquina é indispensável para quem quer fabricar artefatos de concreto com qualidade. Isso tudo você só encontra aqui na Jarfel Saara, empresa com mais de 51 anos de experiência no mercado para te garantir qualidade e consultoria especializada. Então vem com a gente! Bom, deu para entender tudo, ficou bem claro, ficou bem simples essa explanação de custo, tá? De valor de venda e de lucro. Ou seja, quando o lucro acontece. E ele acontece de verdade. São R$1.000 por milheiro, em 20 dias são 20 mil reais. E é óbvio, em alguns casos, tá? Existe uma jogadinha aí para você produzir um pouco mais no bloco. É pegar os seus colaboradores e pagar por produção, porque aí eles passam a ser participativos nos lucros da empresa e, consequentemente, têm interesse de uma produção maior. Deu para entender a dica que eu estou dando para você? Gostou dessa brincadeira? Quer mais novidade? Quer discutir um pouco mais sobre o assunto? Anota esse número meu aqui. Esse é o meu telefone celular WhatsApp. Tem dúvida? Pergunte. Eu estou aqui para responder, para te dar todo o respaldo. Caso você gostou de alguma das máquinas que está sendo apresentada aqui nos nossos comerciais, entre em contato com esse telefone que está aqui à esquerda, que é justamente a nossa equipe técnica, é o pessoal que vai te dar todo o respaldo, que vai te falar sobre produção, que vai te fazer um plano excelente de pagamento que vai caber no seu bolso. Olha bem, nós somos a única empresa no mundo que tem financiamento próprio com 20% no ato da encomenda, no pedido da máquina, mais 20% quando você retira a máquina, e o saldo, olha bem, que eu vou te dizer, 3 anos para você pagar, 36 meses, com juro, ó, bem pequenininho mesmo, tá? Isso sim é uma empresa com 52 anos, tá, de mercado, que tem toda uma estrutura para oferecer para você. Falando em estrutura, venha tomar um café com a gente, venha nos visitar, venha conhecer a Jarfel Saara. Nós estamos numa área de 70 mil metros quadrados, com mais de 10 mil metros de barracão, considerada a maior empresa fabricante de máquinas do Brasil, tá? E com certeza você vai tomar um cafezinho quentinho aqui com a gente e tirar todas as suas dúvidas, tá? Nós estamos localizados nesse endereço aqui, rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5, número 1080, tá? Agora, caso você queira vir de carro e ter facilidade de chegar a gente, abre o Waze e coloca Jarfel Montagem. Se você escrever apenas Jarfel Montagem, ele te deixa aqui no nosso escritório, tá bom? Agora, ficou curioso de saber um pouco mais sobre as outras máquinas que nós fabricamos? Entra na nossa página na internet, tá? www.jarfel.com.br. Lá você vai encontrar muita informação, muitos modelos de máquinas e inclusive dicas de quanto você gasta para fabricar um milheiro de bloco de diversos tamanhos, tá? Bloco de 9, bloco de 14, bloco de 19. Falando em bloco de 9, pode ficar tranquilo, não tenha pressa não. Nós vamos também fazer
quando o lucro acontece com um bloco de 9 e depois numa produção média de 1.000 blocos por dia. O próximo agora, que você vai assistir no domingo que vem, é quando o lucro acontece fabricando 2.000 blocos de 14 por dia. Gostou da zica? Meu amigo, um grande abraço, conte comigo, Francisco Aguilar, Jarfel Saara, a maior empresa do Brasil, fabricante de máquinas para construção civil. Um grande abraço.